Muito boa noite, queridos companheiros. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu sinto muita falta de vocês quando eu não venho, viu, gente? De verdade. Nós estamos aqui mais uma vez nessa noite, imbuídos da boa vontade de poder oferecer um pouquinho de nós às criaturinhas que vêm em busca de ajuda, né? E nós somos os primeiros que vêm buscar ajuda. Então, como Jesus dizia, né? Os sãos não precisam de médico, né? E os doentes precisam. E nós somos os doentes que estamos aqui buscando o remédio. E o remédio sempre é o Evangelho de Jesus. Então, nós queríamos agradecer a presença de vocês. Boa noite, querida. Patrícia, fecha a porta para mim. Então, queridos, para quem ainda está chegando pela primeira vez, acho que não tem quase ninguém, só os dois meninos, né? Sejam bem-vindos. A gente tem palestra todos os dias, né? Nosso papelzinho está ali no edital, lá na porta. Vocês podem ver os dias que nós temos palestra e no nosso site também. Nós estamos agora no sábado, no segundo sábado de cada mês, e agora nesse sábado que vem, nós vamos entregar 70 cestas básicas a partir deste mês. Então, a gente agradece a colaboração daqueles que estão nos ajudando, né? Mesmo que tragam um pacotinho de macarrão, uma latinha de molho, já está ajudando muito, gente. Porque a casa realmente conta com a ajuda, né, de todos vocês, a gente agradece. E na sexta-feira nós temos um trabalho envolvendo a dependência química e familiar. Quem tiver alguma pessoa que tem problema, quiser trazer, na sexta-feira, 19h30, a gente está aqui, tá bom? Então, é um trabalho que não é psicológico, nem psiquiátrico e nem nada. É um grupo de ajuda que cada um ajuda o outro e nós nos ajudamos a todos, né, Paulinho? Então, a gente está sempre aqui fazendo esse trabalho de muito amor e muito carinho. E é só, né? Esse trabalho de rua, né, que continua sendo feito pelos nossos jovens e jovens senhores que estão ajudando, né? Todo sábado. O pessoal sai aqui às 8 horas, é lanche na rua, né? Vocês sabem o trabalho que é gostoso de oferecer. Então, quem quiser participar, passa no plantão, conversa, né? Conhece a casa e já começa a participar também, é muito bom. Então, vamos, queridos, nesse instante. Nós vamos agradecer a bondade do Pai, desse Pai de amor, que nos oferece tantas oportunidades. Principalmente nos deu o dom, né, de estarmos aqui nesse planeta amoroso que nos acolhe com tanto carinho. Agradecer pela vida, pelo dia. Mesmo que às vezes o dia tenha sido um pouco mais pesado, nós assim mesmo te agradecemos, Senhor, porque é o Pai Criador e que nos oferece essas ferramentas de aprendizado para que a gente possa crescer nesse caminho que nós escolhemos. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos queridos que aqui estão, nesse trabalho que é voltado sempre para ajudar também os nossos companheirinhos que estão em depressão, que estão também com a dependência química. Então, nós estamos aqui, Senhor Jesus, pedindo a assistência e o amparo para todos esses meninos que vêm buscar o alento, buscar a palavra, buscar o carinho de cada um de nós. Nós estamos aqui, queridos, todos em trabalho, porque nós estamos oferecendo já um pouquinho desse fluido, dessa ajuda, para que esses jovens que vêm, já que estão no plano espiritual, buscar esse amparo de cada um de nós. E nós assim agradecemos, Senhor, porque estamos tendo essa oportunidade também. E assim, queridos, imbuídos da boa vontade, imbuídos desse amor infinito que o Pai nos oferece, que está em nosso coração, nós vamos dar início aos trabalhos da noite, pedindo a proteção desses amigos, de Jesus, o nosso irmão querido, e que a palestra desta noite, a exposição desse tema, possa ser muito aconchegante ao nosso coração, porque sempre em paz, a gente tem que sempre buscar essa paz, e essa paz está dentro de nós, quando a gente se sente feliz com as coisas mais pequeninas, e essa paz a gente busca, Senhor, em Ti e nesse caminho que nos oferece a cada dia. E assim nós vamos dando início, pedindo ao nosso companheiro Marcos, que vai fazer a exposição da noite do livro Viver e Amar. Bem-vindo, querido, seja feliz. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. E é justamente isso que nós vamos falar, como a Sandra já nos falou. Vamos falar em paz. Que é uma coisa que estamos sempre almejando, né?
procuramos sempre a paz, né? Estamos sempre dizendo, eu quero ficar em paz. Eu desejo a paz. Eu preciso um pouco de paz. Vá em paz. É sempre o que nós dizemos para nós e para as outras pessoas. Mas o que é realmente a paz? A paz é um estado de espírito. É uma situação de nosso espírito que, quando vive em nós, refletimos para o exterior. Se o nosso espírito, neste momento, está em paz, nós, cada uma de nossas individualidades está em paz também. Mas, se o nosso espírito encontra-se em conflitos íntimos, essa mesma individualidade também está em conflito. Por isso que a paz é um estado de espírito. Daquele momento, alguns maiores momentos, outros nem tantos momentos. Alguns sempre estão em paz, mas esses normalmente são aqueles grandes missionários que aqui estiveram para nos ensinarem muitas coisas. Dentre elas, como vivenciar a paz. Hoje nós vivemos momentos aí turbulentos de muita violência no nosso planeta. Mas quando a gente fala de violência no nosso planeta, parece que essa violência está um pouco longe demais, né? Então vamos trazer essa violência que está talvez lá no Oriente Médio, por exemplo, que nós vemos tantos atos de violência. Vamos trazer um pouquinho mais, vamos vir para cá, vamos vir para a América do Sul. Vamos chegar mais um pouco pertinho, vamos chegar no nosso Brasil. E estamos vendo a violência no nosso Brasil. Mais perto um pouquinho, vamos chegar ao nosso estado, à nossa cidade, à nossa rua. Mais perto, vamos chegar ao nosso lar, onde muitas vezes a violência ainda acontece, das formas mais variadas possíveis. Temos condições de chegar um pouquinho mais perto? Temos sim, até nós, até cada um de nós. Porque toda violência que existe no mundo, seja onde for, não tem a sua origem lá do outro lado do mundo, mas tem a sua origem em nós, em cada um de nós. Porque cada um de nós irradia o que tem dentro de si. E se cada um de nós tem momentos de agressividade, se cada um de nós tem momentos, ainda que pequenos, de violência, algum tipo de violência, estaremos irradiando com certeza isso para fora de nós, para o nosso exterior. E por que eu trouxe isso até nós? E por que falei da violência? Trouxe ela de lá, de tão longe, até o nosso lar. E eu não estou falando agora da violência, essa que mata, que estupra, que esquarteja, que joga bombas, que matam centenas, dezenas, centenas, milhares, talvez milhões de pessoas. Mas eu estou falando daquela violência corriqueira, que muitas vezes acontece dentro do nosso lar. A agressividade que acontece no nosso lar, com gestos, com palavras, com atos. E às vezes até com agressões físicas. Agressões físicas que nós vemos aí nos lares acontecendo, a mídia mostra isso para nós, e a mídia mostra no nosso Brasil, não dá nem para qualificar de quão pequena é essa parcela do que realmente acontece nos lares do nosso Brasil, ou nos lares do mundo, quando se fala em violência doméstica, de pais para filhos, filhos para pais, entre cônjuges, e outros afins da família que ali estão. Falamos da violência no trabalho. No nosso trabalho, a agressividade campeia. Ou porque não gostamos do colega de trabalho, ou porque não gostamos do nosso chefe, ou porque não gostamos do trabalho em si que fazemos. Ou levantamos com o pé esquerdo naquele dia, como nós costumamos dizer, somos agressivos no nosso trabalho. Talvez porque algumas coisas não estão dando certo na nossa vida, ou não estamos contentes com a nossa vida, ou não estamos contentes com nós mesmos.
transferimos isso em agressividade no nosso trabalho para com o nosso colega de trabalho. Como se tivéssemos o direito de sermos agressivos com os nossos colegas de trabalho, sejam eles quais forem. A agressividade na rua, quando saímos para passear, quando saímos para trabalhar também na rua, quando estamos fazendo uma compra, tudo bem? Quando estamos fazendo uma compra, quando vamos abastecer o nosso carro, quando vamos à feira, vamos ao mercado, não importa. Muitas vezes agimos com agressividade por pequenas coisinhas que nos desagrada. Uma pequena coisa que aconteceu no supermercado. Ou porque talvez a atendente, a caixa não nos deu um sorriso ou não respondeu ao nosso bom dia. Agimos com agressividade às vezes. Ou porque não gostamos do modo como fomos recebidos em uma loja, no lugar que estivemos, agimos com agressividade com aquele que está nos atendendo, sem ao menos conhecermos o mínimo que seja da vida daquela pessoa, e sem ao menos sabermos o que acontece na vida daquela pessoa. Porque a gente vê sempre o que está à nossa vista, mas não vemos o todo do que está acontecendo com aquela pessoa que pode estar passando por problemas terríveis e difíceis em sua vida e nem está percebendo que de repente não está nos tratando bem ou está fazendo alguma coisa que nós não gostamos. E somos agressivos, agimos com agressividade por conta disso. No trânsito, o trânsito é o maior exemplo de duas coisas, né? De agressividade e de amor, né? Aqui, como somos todos espíritos, eu tenho certeza que ninguém é agressivo no trânsito. Todos aqui, quando levam uma fechada no trânsito, puxa de dentro aquele amor vem subindo, subindo, subindo. Aí você coloca para fora em palavras, em gestos, às vezes, né? Todo aquele amor, toda aquela coisa gostosa que você transmite para o outro que te deu uma fechada no trânsito, né? Pois é, todo esse amor, entre aspas, nós também temos no trânsito para com as pessoas, não é verdade? Com os nossos amigos, somos agressivos com os nossos amigos. Nos achamos no direito de, porque temos um amigo, de sermos agressivos com palavras. E aí dizemos assim, mas na qualidade de amigo eu tenho a obrigação de lhe dizer algumas verdades. Não, na qualidade de amigo eu tenho a obrigação, talvez, de orientar com carinho e com amor, quando se vê que um amigo talvez esteja num caminho errado. Mas ser agressivo usando do rótulo de amigo, não. Nós não temos esse direito. E é outro tipo de agressividade que acontece tão recorrente nas nossas vidas, nós com os nossos amigos. Um breve momento de cólera, muito breve, segundos de cólera, e nós poderemos nos vermos envolvidos em conflitos que serão difíceis de serem solucionados, que demorarão anos, às vezes, para serem solucionados. Demorarão, às vezes, vidas, reencarnações futuras para solucionarmos um breve momento de cólera. Um breve momento de cólera agredimos fisicamente alguém. Um breve momento de cólera tiramos a vida de alguém. Um breve momento de cólera perdemos o respeito do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos. Um breve momento de cólera, coisa muito pequena, mas porque não soubemos nos controlarmos. E por que não soubemos nos controlarmos? Aí a gente volta lá no início, porque aonde está a origem da agressividade, ela ainda está em nós. Porque se não houver agressividade nenhuma em nós, momento nenhum vai fazer com que tenhamos um breve momento de cólera. Porque se em determinada situação ela se manifestou, é porque ela ainda está dentro de nós. Somos o hospedeiro ainda dos nossos vícios morais. E a cólera é um dos nossos vícios morais. E por sermos o hospedeiro, de vez em quando deixamos que ela se manifeste. E foi exatamente por isso que Jesus disse: vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação. Vigiar a nós e não aos outros, naturalmente, que é o que normalmente nós fazemos, vigiamos aos outros, a nós deixa para lá.
para não cairmos em tentação, para não cairmos nesses erros, nesses pequenos erros às vezes, mas que tomam uma forma tão grande que difícil será a solução lá na frente. Vigiarmos os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, para não cairmos na tentação de explodirmos, de colocarmos para fora os nossos piores sentimentos que ainda fazem parte de nós. Bom, no nosso dia a dia, nós podemos dizer que somos verdadeiras rosas, belas, formosas, um aroma inconfundível, mas cheia de espinhos. Muitos espinhos nós ainda temos. Lá na sociedade, lá fora, usamos às vezes uma máscara social e que somos essas rosas. Por onde passamos, deixamos aquele rastro, né? Daquele aroma, da beleza dela, mas também deixamos as feridas que os nossos espinhos ocasionaram pelos lugares que nós passamos. E aí eu listei 10 espinhos, apenas 10, porque com certeza a lista é muito maior. Mas só 10 por causa do tempo, e porque somos espíritos, eu acredito que 10 é o suficiente de espinhos em nossas vidas, que ferem os nossos semelhantes. A reclamação agressiva. Aí volta aquele negócio que quando a gente vai na loja, vai no supermercado e se julga no direito, e às vezes temos o direito de reclamar, cobrarmos os nossos direitos. Mas será que essa reclamação precisa ser agressiva? Será que não dá para ser um pouquinho mais serena, um pouco mais educada? E aí, exercermos o nosso direito de reclamar por aquilo que achamos que está errado? Nós não precisamos fazer de uma forma agressiva, porque não vai adiantar ser agressivo. Pelo contrário, talvez até prejudique, porque as pessoas não costumam dar tanta atenção assim para as pessoas que são agressivas. E educadamente talvez se consiga mais. Ah, mas se eu for educado eu não consigo que eles mudem. Mude você. Vá para outra loja. Vá para outro supermercado. Ou existe algum lugar que nós somos obrigados a estar, com exceção da nossa família? Lá nós somos, né, obrigados a estar. Porque quisemos também estar, porque pedimos para estar, né? Não caímos de paraquedas na nossa família, não. O palavrão. Aliás, eu não sei porque que chama palavrão, porque normalmente são palavras bem curtinhas, bem pequenininhas. Mas dizem que é um palavrão. Deve ser pelo alcance, né? Que essa palavra pequenininha tem. Aí, de repente, é no serviço, é na rua, no trânsito, aquele lugar do amor que a gente, né, irradia. Aquele palavrão que sai alto, sonoro. Parece que nos sentimos até aliviados quando falamos do palavrão, não é verdade? Esse é um espinho que fere muito. Fere a quem escuta. E aquele palavrão que a gente fala normalmente, no dia a dia, na conversa, no bate-papo. Não estou ofendendo ninguém, não. Estou falando aí, plá, solta um palavrão. Hábitos. Todos nós temos isso, todos nós já tivemos mais ou menos. Às vezes temos em casa, com o filho. Os jovens gostam muito de falar. Eu corrijo meu filho também. Fala um palavrão que parece que já são neologismos, né? Se você pegar o dicionário, você vai ver aqueles palavrões todos lá no dicionário, porque já fazem parte da cultura. São espinhos que ferem. No mínimo, ferem os ouvidos de quem não gostaria de estar ouvindo. E estamos aí atacando o direito das pessoas de não quererem ouvir, né, os palavrões. Mais ou menos que nem o funk na rua. É porque eu tenho isso perto da minha casa também. Bom, acho que todo mundo tem um pouquinho. A resposta infeliz. Puxa vida, também nos julgamos do direito de darmos uma resposta para um amigo, uma pessoa que nos fala alguma coisa infeliz, mal educada, chata mesmo, agressiva. Isso é agressividade. O gesto azedo, não com palavras. Ou então, isso é um gesto agressivo. E alguns outros que eu me nego a fazer aqui. São também gestos agressivos, são espinhos na rosa que somos. Agridem quem está perto. A crítica destrutiva. Porque a crítica, quando construtiva, quando bem colocada, na hora certa, se é que há necessidade de ser colocada, ela poderá construir realmente alguma coisa. Só que a crítica construtiva, ela vem sempre a crítica construtiva, ela vem sempre acompanhada da ajuda.
da ajuda, de querer realmente fazer alguma coisa para ajudar, não apenas crítica. Porque às vezes a gente critica, acha que está fazendo uma crítica construtiva, vira as costas e vai embora, né? Deixa o outro lá, que se vire o outro, que a gente não está ajudando nada com a nossa crítica. Mas a crítica destrutiva, aquela que tira sonhos, que tira esperanças, e que não ajuda em nada alguém que está realmente precisando de um conselho. Gritos! Gritamos no trabalho também, gritamos na rua, gritamos em casa, gritamos com os filhos, com a esposa, com o esposo, gritamos com os nossos pais, gritamos com os nossos parentes que moram conosco, por qualquer motivo a gente já está querendo gritar, resolver a coisa no grito e não na conversa. E o grito é a primeira manifestação da não razão numa discussão. De quem começa a perder a razão numa discussão, ou não tem capacidade de discutir em alto nível, apela para os gritos. É o que nós às vezes fazemos. Pensamentos de ódio, né? Se pudéssemos ver os nossos pensamentos uns dos outros, e graças a Deus não podemos, veríamos inúmeros pensamentos de ódio que uns às vezes têm para com o outro. Com um sorriso nos lábios e um pensamento odioso às vezes contra um irmão. Uma atitude violenta, que tantas vezes temos, pode ser de novo no nosso lar. A atitude violenta de bater a porta com força, de jogar uma coisa no chão com força, porque estamos nervosos. Então descarregamos nas coisas que estão na nossa casa, porque não queremos descarregar no outro. Bom, é preferível que bata a porta mesmo do que agrida uma pessoa. Mas são gestos violentos, de agressividade na nossa casa, na nossa vida também. E finalmente a pancada verbal, não a pancada física, mas a palavra que fere realmente, que agride. E inúmeras vezes isso acontece em nossas vidas. Só essas 10. E aí a gente pode até fazer um testezinho para nós aqui com esses 10 espinhos. Se desses aqui nós conseguimos identificar os 10 na nossa vida, esquece, não vamos para um planeta de regeneração, não. Pode que já estamos com passagem para um planeta primitivo. São 10, né? Puxa vida. Mas se identificamos apenas 5 na nossa vida, aí nós estamos com um pé num planeta de regeneração, estamos com um pezinho num planeta primitivo. Ou seja, estamos em cima do muro. Mas nós não temos que ficar em cima do muro. É momento de decisão, é momento de transição. Nós temos que decidirmos, não dá para ficar em cima do muro. Em cima do muro você leva pedrada dos dois lados. Nós temos que decidirmos que lado nós queremos. O lado do bem ou o lado do mal? O lado que nos transforma em pessoas melhores ou o lado que mantém as pessoas piores que fomos? E talvez ainda sejamos às vezes. Agora, se não conseguimos identificar nenhum desses espinhos na nossa vida, então não sei o que nós estamos fazendo aqui. Devemos ser missionários. Porque não é possível, né? Somos verdadeiros missionários e nada disto faz parte da nossa vida. A paz, ela irradia de dentro para fora. E o conflito também irradia de dentro do nosso ser para fora. E aí nós lembramos de duas situações interessantes, 2 ditadinhos populares. O primeiro, quando um não quer, 2 não brigam, não é assim o ditado? É verdade. Porque quando ficamos refratários à agressividade que vem do outro, ele acaba perdendo força. Pelo menos acaba não sendo tão agressivo como seria se nós respondêssemos com a mesma agressividade à agressão que recebemos do outro. E o outro ditadinho é: 2 bicudos não se beijam. Não tem esse ditado também? E não se beijam mesmo, porque se ambos estamos agressivos, se ao encontrarmos uma agressividade respondemos com outra agressividade, com certeza isso vai explodindo e tomando formas cada vez maiores, incorrendo naquela situação que nós falamos anteriormente. De termos, de ocasionarmos ou acarretarmos situações imprevisíveis que muito tempo demorará para ser solucionado. E espíritos infelizes, desencarnados, e às vezes encarnados também, se comprazem nisso. Gostam desses momentos nossos de agressividade. É o momento deles chegarem e cada vez mais se aproximarem de nós e colocarem as suas ideias infelizes
em nós. Porque é o momento em que nós abrimos as nossas portas espirituais, facilitando a chegada desses irmãos infelizes com suas ideias infelizes. Com as nossas atitudes, nós abrimos as portas para que isso aconteça. Mas, como nós dissemos no início, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, um dia, o maior exemplo de paz que nós conhecemos na Terra vestiu-se de homem e encarnou aqui, na Terra. E esse foi Jesus. E por que o maior exemplo de paz? Embora tenhamos tido muitos exemplos de homens que viviam em paz, não importa o que tivesse acontecido com eles. Mas Jesus foi o maior. Foi perseguido, foi caluniado, foi traído, foi torturado e foi crucificado. E em nenhum momento perdeu a serenidade. Em nenhum momento saiu agredindo fisicamente e verbalmente aqueles que fizeram tudo isso com ele. Por quê? Porque ele estava em paz consigo mesmo. Era o seu estado de espírito ali. Por isso dizemos que a paz é um estado de espírito. E o estado de espírito de Jesus era esse. Como muitas vezes vemos pessoas comuns no nosso meio, em situações de turbulência, manterem a paz. E às vezes falam, meu Deus, como que consegue ficar assim tão alienado do que está acontecendo? Não, a pessoa não está alienada. É que ela vive um momento de paz e sabe lidar com algumas situações que acontecem em sua vida. E o próprio Jesus, sobre a paz, nos disse em João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo a dá. E aí nós temos duas coisas interessantes. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, era uma maneira que os hebreus tinham na época de cumprimentarem-se e de se despedirem. A minha paz vos dou, quando chegavam em algum lugar. E deixo-vos a paz, quando se afastavam de algum lugar. Quando iam embora, quando se despediam. E Jesus usou de uma referência que era da época, dos hebreus. Mas ele disse também, mas não dou como o mundo a dá. E por quê? Porque a paz do mundo ainda é tênue, efêmera, muito sutil. É a nossa paz ainda que está dessa maneira, facilmente de ser quebrada. Achamos muitas vezes que estamos em paz e qualquer coisinha, por menor que seja, rompe com essa paz. Por isso Jesus diz, eu deixo e dou a paz para vocês, mas não como o mundo a dá, porque é uma paz ainda muito pequena, muito fácil de ser abandonada e de ser quebrada. Mas ele deixava a paz dele através do seu ensinamento e da vivência e do exemplo dos seus ensinamentos. Porque ele sempre exemplificou e vivenciou tudo aquilo que ensinou, inclusive a paz. Não teria cabimento ele dizer isso e não ter agido dessa maneira com aqueles que o perseguiram. E tudo na vida de Jesus foi sempre um exemplo, um ensinamento vivenciado. A paz está atrelada a Deus, a confiança em Deus, porque quanto mais nós confiarmos num Pai e nas suas leis divinas, mais nós estaremos em paz. E muito atrelada à paz está a nossa consciência. A nossa consciência dita regras de paz. Conta uma história que certa vez houve um concurso de pintura e que alguns de vocês devem conhecer essa história, que ganharia o primeiro prêmio aquele que melhor retratasse numa pintura a paz. E sobraram 3 finalistas. E um dos finalistas, ele desenhou paisagens belas, bonitas, com borboletas, com campos verdejantes, árvores frondosas. O segundo finalista retratou o céu límpido, bonito, todo azul, nuvens brancas, pássaros, revoadas de pássaros. E o terceiro retratou um rochedo na encosta do mar, sendo açoitado pelas ondas, pela tempestade, com trovões e raios. E para surpresa
de todos que estavam lá, o finalista foi justamente esse, do rochedo, com a tempestade toda acontecendo. E os donos dos outros 2 quadros questionaram, mas como pode ser esse que retrata tanta violência ser o que acabou ganhando como aquele que retrata a paz? E o juiz, muito sereno, explicou. Reparem que na encosta do rochedo, numa das fendas do rochedo, existe um ninho de pássaros, onde o pássaro dorme tranquilamente com as suas crias, com seus filhotinhos. Esse ninho de pássaros retrata a nossa consciência. Ou seja, não importa o lugar onde nós estivermos, a turbulência que esteja acontecendo à nossa volta, se a nossa consciência estiver em paz, nós estaremos em paz mesmo mediante esta turbulência. Mas o contrário também é verdade. Por mais sereno e tranquilo que seja o lugar onde estivermos, se a nossa consciência não estivermos em paz, estaremos em chamas. A nossa consciência estará em chamas e nós estaremos em conflitos. Por mais tranquilo que seja este lugar. Por isso que dizemos que está intimamente atrelada a consciência à paz. Então, não deixemos nos levar pelos momentos atuais. São momentos perturbadores, conturbados realmente. Mas nós não podemos nos deixar levarmos por isso. Senão nós vamos deixar cada vez mais nos arrastarmos pelas ondas de violência que estão acontecendo o tempo todo no mundo e muito próximo de nós. E nós trazemos isso para nós, para a nossa família, para o nosso lar principalmente. Aliás, certa vez perguntaram para a Madre Teresa, Madre, como fazer para promover a paz mundial? E ela disse, vá para casa e ame a sua família. Lógico. O que adianta eu pegar uma bandeira branca, ficar lá no meio do Oriente Médio, parado lá promovendo a paz, se na minha casa eu não promovo a paz? Não vai adiantar nada, eu tenho que promover a paz no meu lar, na minha casa. E a paz íntima, a minha. Porque com certeza, se eu conseguir promover a paz intimamente, eu vou conseguir irradiá-la. Disse também Jesus no Sermão da Montanha, quando baterem em tua face, ofereça a outra face. Jesus não quis dizer aí que se alguém bater no rosto da gente, a gente oferece outro e fala assim, bate desse lado agora. Até porque se fizer isso com algumas pessoas, a gente vai apanhar o dia inteiro. Vai ser dia e noite tomando tapa. Não é isso não. Na realidade ele usou de uma metáfora. O que Jesus quis dizer é quando te oferecerem uma atitude, uma ação negativa, faça o contraponto e ofereça-lhe uma ação positiva. Poxa, e como que a gente vai fazer isso? Eu pensei também quando eu estava estudando, mas como fazer isso? Não é tão fácil assim. Quais seriam os exemplos melhores para a gente falar aqui hoje de quando nos oferecerem uma ação negativa, oferecermos em contrapartida uma situação positiva, uma ação positiva. E aí me veio à cabeça Francisco de Assis, o grande Francisco de Assis, que em sua oração já começa dizendo, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. E aí, durante a oração, ele faz sempre a opção de uma ação positiva por uma negativa. Vocês lembram mais ou menos da oração? A gente lembra, talvez não totalmente, mas alguma coisa a gente lembra. E ele continuou. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Muito bem. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. E eu estou todo arrepiado, porque a gente lê essa oração, arrepia, emociona. Aliás, dá um nozinho na garganta. Porque é realmente muito bonita. E aqui ele faz isso. Ele pede a Jesus que seja feito dele instrumento da paz de Jesus. E pede para que ele leve sempre uma ação positiva, aonde haja uma ação negativa. Isso é dar a outra face. Se alguém chega com agressividade, é tentarmos conversar, contornar, ou pelo menos às vezes nos calarmos.
Lugares onde nós sabemos que há muita tristeza, levar um pouquinho de alegria, um pouco de sorriso, um pouco de atenção. É isso que nós estamos fazendo. Onde houver dúvidas, levar um pouco de fé. Que jeito? Eu levo a minha fé. Se nós levarmos a nossa fé, a fé de cada um, estaremos levando para os outros. Porque as pessoas vão observar o que somos, aonde somos e quando somos. E vão saber se nós estamos em paz ou não. E aí nós encerramos com uma lição do espírito de irmão José, através da mediunidade de Carlos Bacelli, no livro Pai, Perdoa-lhes. O nome da lição é A Outra Face. E ele diz: não deixes de exercer qualquer vigilância sobre os teus impulsos de agressividade. Não creias que já tenhas superado a tua capacidade de reagir com violência ante a menor provocação que recebas. Raríssimos são os espíritos que se encontram em condições de oferecer a outra face sem revide. Sabendo de tuas crises de impaciência no trato com as pessoas, enquanto não te sentires preparado para silenciar ofensas e assimilar os golpes desfechados contra o teu amor próprio, procura evitar situações de confronto que te ponham à prova. Se te percebes com baixo poder de resistência moral no enfrentamento de determinados problemas, melhor que tomes a iniciativa de afastar-te o máximo possível, somente retornando a lidar com eles, quando, por eles, não mais possa ser induzido à perturbação. Muita paz a todos. É isso. Já está acostumado. Então, gente, vamos aproveitar agora e fazer algumas perguntas, alguma colocação. Quem é o primeiro? Pega a ficha aqui, né? Vamos lá, gente. Você viu direitinho, né? Alguma colocação, alguma dúvida? Não? Ninguém quer falar? Que bom. Estão todos em paz, não é isso? Jesus também teve o seu tempinho de ira no templo quando ele chicoteou e jogou tudo no chão. Então. Ele ficou com raiva. Então, essa é uma passagem, vamos entender que a Bíblia, ela foi escrita pela mão dos homens. E depois passaram por inúmeras traduções. E os copistas, além de terem um problema grande da tradução, colocavam também um pouco dos seus sentimentos, daquilo que eles tinham ouvido falar. Sem contar que as tradições, àquela época, isso muito antes da Bíblia, né? Que a Bíblia foi surgir com Gutenberg lá na Idade Média. Mas no tempo de Jesus, as tradições contavam-se e espalhavam-se oralmente, sendo contadas. E quem conta um ponto, aumenta um ponto. Alguns espíritos já nos disseram, em algumas obras espíritas, e eu acredito nisso, porque eu não consigo ver Jesus, do alto de todo o seu conhecimento, envergadura espiritual, serenidade e paz, tendo uma atitude de agressividade. Às vezes ele era severo, quando ele advertia, principalmente os sacerdotes, que eram aqueles que tinham a obrigação moral de ensinar o povo, porque detinham o conhecimento, mas além de guardarem para si, o vivenciavam de forma diferente, eles chamavam inclusive de hipócritas, geração de hipócritas, inúmeras vezes ele fala isso. Mas eu não consigo ver Jesus tendo uma atitude agressiva como conta na Bíblia. Chutando, gritando, ofendendo. Então nós temos que entender bastante é justamente isso. Como foi escrita a Bíblia? Primeiro, que os testamentos, hoje, em 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os que foram aceitos pela igreja na época que o Papa da época resolveu deixar apenas esses 4. Porque eram muitos outros evangelhos que foram considerados apócrifos. Porque começou a surgir muitos evangelhos
E o Papa da época, se não me engano, foi o Papa Damaso, Teodoro, agora eu não lembro direito, chama Santo Agostinho na época, e pede que ele fizesse uma síncope de todos os evangelhos. Foi quando ele fez e trouxe a Vulgata. A Vulgata quer dizer edição para o vulgo, para o popular, para aqueles que podiam ler. Trouxe os 4 evangelhos, mas até isso acontecer, e ao longo do tempo depois, muitas coisas foram acrescentadas na Bíblia e muitas coisas foram retiradas da Bíblia. E eu estou falando isso historicamente, porque muitos dos concílios que aconteceram, reuniões de bispos pelo mundo inteiro, alteraram coisas na Bíblia, colocaram e retiraram coisas da Bíblia. Então, é isso. Eu não estava lá. Bom, eu acho, pelo menos eu não lembro. Mas eu não consigo ver esse Jesus fazendo isso, não. Peraí. Bem lembrado. Boa noite. Só para complementar, aliás, Jesus sabia, tinha o entendimento de que quem estava ali estava fazendo aquilo para seu próprio sustento. Era um trabalho também, época, né? Era uma tradição, justamente. Tem toda a razão. Além de estarem tirando o seu sustento, essas pessoas ali, era uma tradição da época que eles faziam isso. Jesus até pode tê-los admoestado, pode tê-los advertido, mas não de forma agressiva. Não acredito. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quando você estava falando da rosa e dos espinhos, você comentou desculpa. da rosa e dos espinhos. Ah, rosas e espinhos. Isso. Você falou do mundo de regeneração. E o Espiritismo, se não me engano, diz que esse milênio vai ser um milênio de transformação. Isso. E que a Terra, no próximo milênio, passaria a ser um mundo de regeneração. Como que seria essa transformação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração? Segundo o Livro dos Espíritos, excelente pergunta, muito bom, hein? Isso é para testar o expositor mesmo, né? Muito bacana. Qual o seu nome, por favor? Como? Maxwell. Conversaremos na saída, viu, Maxwell? Em paz, mas conversaremos na saída. Em paz, hein, por favor. Muito bem. Segundo os Espíritos, através da codificação de Kardec, o Livro dos Espíritos nos ensina, na classificação dos mundos, passamos de um mundo primitivo e atingimos a condição de um mundo de provas e expiações. Então somos apenas o segundo na escala da evolução. Temos muito que evoluir ainda. O próximo grau de evolução nos mundos é um planeta de regeneração. Um planeta onde os homens começarão a descansarem das atribulações de seus erros do passado. Um planeta onde o bem será maior, mas o mal ainda existirá. Não é que vamos passar de repente para um mundo de regeneração e acabou, somos mundos felizes. Não, até chegar a mundos felizes tem um longo caminho. Seremos um mundo em que começaremos a enxergar o nosso irmão de outra maneira. Aprenderemos a desenvolver mais o perdão, o amor e a fraternidade que existe dentro de nós. Isso é um planeta de regeneração, mas o mal ainda existirá. Talvez não esse mal contundente que mata, como nós falamos. Mas quando nós falamos em mal, nós não estamos falando só naqueles que matam. O egoísmo, o orgulho, a inveja, o ódio, o excesso de materialismo, o rancor, tudo isso é o mal, é doença do nosso espírito. E segundo os espíritos, quando alcançarmos a condição de um planeta de regeneração, esses problemas já estarão diminuídos. Os espíritos que ali ficarem já estarão começando a se sentir mais leves, com menos peso de nossos vícios morais. Por isso dizemos, é um momento de transição. Já lemos em algumas obras que isso acontecerá nesse milênio. Não sei, não é garantido, mas enfim, é um processo demorado, é um processo longo.
que já está acontecendo, aliás, já está acontecendo há bastante anos, e tem muito tempo para acontecer, isso não acontece. 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos no nosso tempo não é nada no tempo de Deus, no tempo espiritual. Esse processo vai acontecer. Aqueles de nós que começarmos a removermos esses nossos espinhos que nós falamos, estaremos aptos a continuarmos com este mundo, a crescendo, a evoluindo que nem esse nosso mundo. Aqueles de nós que, infelizmente, não se livrarem desses espíritos, desses espinhos, não estarem nem aí, continuando com as atitudes do homem velho, aquele homem do passado, cheio de vícios, de erros, de defeitos, não respeitando principalmente o nosso semelhante, o seu semelhante, infelizmente será mandado para mundos de acordo com o seu grau de evolução e não mais a Terra que estará se transformando. Inclusive, toda essa transformação, percebam que acontece também uma transformação geológica no nosso mundo. E que estava relativamente parada aí há 100 anos atrás, ou talvez um pouco mais. De repente começou toda essa transformação geológica, porque o planeta evolui materialmente, geologicamente, até para que ele possa comportar espíritos também mais evoluídos. No caso, nós. Esperamos, né? Então, vamos falar aqui da internet. É o Guilherme. Marcos, como manter a paz quando somos provocados? Como fica o instinto de conservação ensinado por Allan Kardec? Bom, Guilherme que está aí na internet, boa noite também. Realmente, Kardec nos ensina o instinto de conservação, mas nós não podemos confundir instinto de conservação com agressividade. Uma coisa é se alguém vier tirar a minha vida, eu me defender, e até com uma certa agressividade. Porque eu estou defendendo o direito mais inalienável do homem, o primeiro direito do homem, que é o direito à vida. E não sou eu quem diz, mas são os nossos benfeitores espirituais. Temos, com certeza, de batalharmos, de lutarmos pelo nosso bem-estar e pela nossa vida. Mas isso não precisa ser feito com agressividade, não. Somos testados todos os dias, sim, Guilherme e amigos. Somos mesmo. Todo dia somos testados. Todos os instantes da nossa vida nós somos testados. Com situações que, se nós não nos mantermos em serenidade, reagiremos com agressividade. Como fazer isso? Cabe a cada um decidir isso. É como nós contamos aquela historinha lá do ninho de pássaros no rochedo. Poderemos estar num lugar de conflito e estarmos em paz. Poderemos estar num lugar de paz e estarmos em conflito. Então não tem uma fórmula mágica que eu pudesse dar aqui. Seria legal se tivesse, mas não tem. Agora, principalmente, confiança em Deus, confiança em nós, oração, vigilância contra os nossos atos. E o pensamento, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Com pequenos atos, embora muitas vezes eu ainda vou escorregar e vou errar. Mas eu tenho que me cobrar quanto a isso. E é justamente essa nossa consciência que vai nos cobrando. E quando ela está nos cobrando demais, não estamos em paz. E por que não estamos em paz? Porque estamos ainda com atitudes equivocadas e muitas delas com agressividade. Joana, boa noite, Marcos. Podemos alcançar a paz no meio de uma crise de depressão? Como chegar a esse alívio de alma? Bom, Joana querida, boa noite. Pois é, eu não sou um profissional da área que pudesse falar melhor sobre isso. A depressão é um problema que envolve tanto ordem material quanto ordem espiritual. Existem inúmeras situações que acontecem em nossas vidas que nos colocam depressivos. Perdas de entes queridos, perdas sociais, perdas profissionais,
não sabermos lidar com as situações difíceis que acontecem em nossas vidas durante o nosso dia a dia, nos levam a situações depressivas. E todas as situações depressivas também têm algum envolvimento espiritual de espíritos, irmãos nossos infelizes, que aproveitam-se desses momentos para destilarem a sua infelicidade ainda contra nós mesmos. Como manter a paz quando estamos numa crise depressiva? Bom, se estamos numa crise depressiva, veja bem, às vezes nós nos tornamos um pouco depressivos um dia, algumas horas de um dia, 2 dias, e isso passa. Quando a crise depressiva toma mais tempo que isso, é necessário que procuremos uma ajuda profissional. Para isso, existem os psicólogos, os psiquiatras. E buscarmos também ajuda espiritual. E essa ajuda espiritual nós vamos encontrar aonde? Na casa religiosa que puder nos oferecer isso. Como espíritas que somos, vemos a casa espírita. Mas talvez alguns outros encontrarão na igreja católica, na igreja evangélica, ou aonde se sentirem bem. Então, manter a paz é sempre difícil em qualquer situação. Numa situação depressiva, acredito que seja até mais difícil. Mas temos que tentar fazer isso. Nesse caso, buscando ajuda profissional, ajuda espiritual e ajuda interior de cada um de nós. Que cada um de nós deve buscar em cima de si, dentro de si mesmo, principalmente através da oração e se conhecer. Conhecer os seus limites. Por isso disse Jesus, conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecermos nossos limites, nossas dificuldades. E sabermos que somos espíritos milenares. Não tivemos apenas esta vida, tivemos inúmeras vidas. E o que acontece na nossa vida não é obra do acaso. Não foi ditado pelo outro, mas por nós mesmos nos nossos equívocos do passado. Aprendamos a viver com alegria, desenvolvendo em nós a alegria da vida, a alegria de amanhecer mais um dia, a alegria de irmos dormir em paz com a certeza de que tivemos um dia legal e que tivemos uma conduta melhor e que melhoramos um pouquinho naquele dia. Fazendo isso, as nossas crises, os nossos problemas vão diminuindo um pouquinho. Acho que é isso. Eu que agradeço. O Márcio vai ficar aqui mais até umas... Obrigado. Leidinha até umas 3 da manhã, tá bom? Tá bom? Tá bom, porque eu já saio direto para o trabalho, É então, isso. né? Obrigada, viu, Eu que querida? agradeço. Quem tiver alguma dúvida, ele fica um pouquinho aqui, vocês podem estar respondendo, tá bom? Ele pode estar respondendo para vocês. Então vamos, queridos, esse é o momento de a gente silenciar um pouco a nossa mente, buscar essa interação com esses amigos amados que aqui se encontram, buscar toda essa energia de amor, essa energia de paz que paira nesse ambiente. Como disse nosso amigo, nós estamos passando por uma transição necessária para o planeta Terra. E com certeza aqueles que puderem estar aqui nesse planeta terão que mudar a sua energia, seus pensamentos, para que possam habitar novamente essa terra tão abençoada. E é por isso que te agradecemos, meu Pai, nesse instante. Na nossa vibração de amor, eu gostaria de envolver com muito amor esse planeta querido. Esse planeta que nos recebe com tanto carinho, que nos abriga em seu seio, que nos dá o alimento, a água, o aconchego, essa natureza exuberante. Quanto nós temos que agradecer, meu Pai, por estarmos aqui nesse planeta tão amado. Muitos dizem que é um planeta de prova, de expiação. Eu já acredito que é um planeta de reparação. Nós estamos sim em provas, para que a gente possa reparar. É para isso que nós nos preparamos quando aqui viemos.
para que a gente pudesse rever a nossa caminhada e pudéssemos começar a reparar aquilo que deixamos na nossa bagagem, pesando em nós. Então, queridos, esse é o momento que a gente possa realmente abrir a nossa mente, para que a gente possa reformular esses nossos velhos hábitos, começar a cada dia um novo dia, começar de novo, fazendo melhor. Não olhar para trás, porque atrás já está feito e não dá para mudar mais. Mas vamos olhar para frente, aquilo que nós podemos fazer hoje, para que possamos habitar esse planeta tão querido. E queríamos nesse instante pedir a todos, queridos, que possamos unir os nossos corações e pensamentos, levando essa paz que possa sair do nosso coração a todos os lugares onde houver a desavença, onde houver as guerras, principalmente nesses países que estão pensando na bomba atômica, esses irmãos que já sofreram tanto nessas guerras absurdas do passado e que hoje estão querendo fazer novamente outras coisas absurdas que podem minar um pouco mais esse planeta. Que possamos nesse instante, queridos, levar o nosso pensamento ao Pai, para que leve ao coração desses dirigentes um pouco de sanidade, que eles possam rever os seus pensamentos, as suas decisões, para que possam promover a paz. Que esses irmãos possam se unir num bem maior. Depende de cada um de nós promover essa paz, queridos. E que possamos elevar esse pensamento ao Pai, para que esses nossos irmãos também possam promover essa paz. Eu gostaria de vibrar nesse instante, queridos, junto com seus corações. Há tantos companheirinhos que estão nesse momento envolvidos pelas drogas. Tantos companheiros nessas zonas de tantos perigos, onde buscam amortecer a sua mente, onde buscam esquecer, muitas vezes, os seus problemas, e buscam as drogas, devassando essa máquina tão perfeita que o Pai nos ofereceu para transitar aqui nesse planeta. É por eles que vibramos nesse instante. Por todos esses nossos irmãos viciados, dependentes. Eu queria também, junto com vocês, com seus pensamentos de amor, levar as nossas vibrações a todos os hospitais, a todos os leitos de dor, junto com Jesus, o médico maior, que possa levar o seu bálsamo, o conforto, a esperança ao coração desses irmãos. Pelas mães que sofrem a perda dos seus filhos, que eles estejam consolados. Por aqueles que perambulam pelas ruas, passando fome, desempregados, desesperados. E nesse instante, queridos, nós sabemos pelas redes sociais do nosso companheiro, o Tadeu, que está passando por uma necessidade, nesse instante de doença. Todo mundo que conhece Araxá, conhece o Tadeu. Eu queria pensar nesse irmão querido. Nós que os conhecemos, vamos mentalizar esse irmão com muito amor, com muito carinho. Que ele possa ser envolvido nesse instante com todo esse amor que ele sempre ofereceu a cada um de nós. Que médicos amorosos estejam ao lado dele, fortalecendo, ajudando, para que ele continue em sua missão, esse trabalho tão lindo que ele faz. E vamos voltar o nosso pensamento, queridos, para o nosso lar, para aquele companheiro que ali está, que muitas vezes é por isso que nós estamos aqui buscando ajuda. Que eles sejam envolvidos nesse instante por essas bênçãos de luz e de paz
que possa atingir seus corações, seus espíritos, que eles sejam envolvidos na luz de Jesus. E que essa vibração amorosa da nossa Mãe Maria desce nesse instante sobre esta sala, envolvendo a cada coração com todo o seu amor, com toda a sua ternura de mãe, que consola, que conforta, abraçando a cada um de nós com todo o seu amor, trazendo esse aconchego, essa paz, essa esperança. E nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que recebemos. Queríamos também, Senhor, que toda essa luz pudesse alcançar esses nossos jovens que aqui estão. Que todos recebam nesse instante esse bálsamo de amor em seus espíritos, que possam ser fortalecidos. E agradecidos que somos, Pai, que possamos levar conosco esta paz. Nos momentos mais difíceis, queridos, vamos lembrar dos nossos conceitos que hoje adquirimos, desses aprendizados que hoje adquirimos, disso que já está dentro da nossa alma e que precisamos relembrar. Nos calando nos momentos difíceis, levando paz ao coração daqueles que estão ao nosso lado. Obrigada, Senhor. Nos acompanhe de volta ao nosso lar e esteja conosco em todos os nossos dias. Graças a Deus.